Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Não vou fazer uma apresentação científica, porque qualquer aluno de medicina do quinto ou sexto ano sabe mais do que eu sobre pormenores de dosagens, e o que eu vou falar da minha experiência pessoal. Sou uma pessoa com 72 anos de idade, sou ginecologista e obstetra e sou subespecializado em medicina da reprodução. Eu faço medicina da reprodução há 30 anos. Portanto, não me peçam, podemos depois no fim discutir doses, comportamentos, e aquilo que me orgulha é que de facto é estar neste país. Primeiro, porque é que eu estou aqui e quem é que eu sou? Eu sou um representante do IMVS, do Hospital Militar, e porque é que eu vim cá parar? Eu conheço a Europa toda, estive 15 anos em Moçambique, conheço Cabo Verde, Santo Tomé, só não conheço Timor. Ok. E o ano passado estive cá uma semana com a minha esposa, porque disseram, vamos conhecer a Guiné. Eu tenho médicos, meus amigos do meu hospital, que fazem missões periódicas em Comoura, que eu lhes devo votado, e vinham médicos de lá do meu hospital para aqui, para a Guiné. E eu disse, África, já estou cansado da África, eu tenho 15 anos de África, não preciso ir para a África, vou fazer o que é para a África? Eu preciso conhecer o mundo. E quando vim cá, em novembro, uma semana, eu disse, esta malta da Guiné é diferente. Esta malta da Guiné é mesmo diferente. Merece. Vocês são do melhor povo que eu conheço no mundo, e eu já conheço um bocadinho do mundo todo, não é? E, portanto, é por isso que estou. E, por outro lado, houve na Embaixada Portuguesa uma pessoa que me disse, tem um senhor com cancro, com um tumor na mão e tal, como é que a gente vai resolver isso? Tumor na mão, e eu pensei, vamos fazer uma biópsia do nódulo, e depois pensei, biópsia? E depois o que é que nós fazemos à biópsia? A biópsia depois vai para o Senegal, e depois vai para Portugal, e depois vem 2 semanas depois, 2 meses depois, isso não pode ser. É que não pode ser mesmo. E eu fiquei incomodado e regressei para Portugal. Desta vez, uma colega que estava aqui no Hospital Militar teve que ir para casa, regressar, e disse, Gonçalo, tu não queres ir para a Guiné? Eu tive fim de semana a conversar com a minha esposa e dizer, para a Guiné, houve ali um conflito familiar no fim de semana. Ok. Tu és um gajo que não tens grande jeito para falar, mas tu és um gajo de terreno. Ok, vou para a Guiné. E vim para a Guiné, e neste momento sou coordenador clínico, não sou o diretor clínico. O diretor clínico é um militar. Sou o coordenador clínico, portanto, lido para as especialidades todas, faço um bocadinho de tudo e, de facto, tento ajudar. E, neste momento, nós estamos na fase final de ter um laboratório de patológico, que era o meu sonho na Guiné, que não há neste momento. Nós temos o patologista, que é o Dr. Papis, que chegou aqui e disse, eu não tenho laboratório, vou outra vez para a França, e neste momento está em França, coordenado com ele, nós vamos ter um laboratório com um preparador guineense que esteve em Cuba a fazer preparação, e esse vai ser como é que se diz? Aquilo que me dá prazer é fazer coisas nos países. Está bem? Portanto, isto é o que eu faço aqui. Relativamente àquilo que é que eu sou, eu faço, há 30 anos faço medicina da reprodução. Tenho uma clínica de Graveta, em Portugal, que se chama Fernicare, no norte, em Braga. E, portanto, a obstetrícia, eu já estou um bocadinho esquecido das doses. Ok? Agora, tenho um orgulho muito grande em vos comunicar o seguinte. Eu fiz urgências de 24 horas até aos 64. Não me morreu uma única grávida. A sério, não me morreu uma única grávida. Tive para aí uma dúzia delas que estiveram quase do outro lado e tive sorte. Ok, mas a sorte também dá muito trabalho. E o comportamento, o facto de viver num país que foi, em 2019, considerado o terceiro melhor do mundo em menor mortalidade neonatal, com 1,7. Eu acho que tive a sorte de trabalhar num país em que
a medicina está organizada, a Terra Total está organizada, é gratuita, muito importante. E foram essas condições que me levaram a ter este orgulho. Ok, então eu sou orgulhoso disso, mas também vos digo, eu sou um traumatizado da sala de partos. Sou um traumatizado da sala de partos. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que até o último dia eu tive muito medo do último parto, mesmo um parto normal. É preciso um grande investimento pessoal, não largar a doente e acompanhá-la em todos os passos. Pronto, eu vou ser muito rápido em termos de apresentação, tenho só 6 slides ou 7 slides, vou ser rápido. Gostava era que vocês questionassem alguma coisa sobre esta vida prática de uma obstetra que trabalhou numa residência 24 horas até os 54 anos. Ora bem, a hemorragia, o choque hemorrágico, portanto, vocês já sabem que é uma falência circulatória por perda aguda de sangue. Não é? As principais causas de morte no mundo representam 25%. 25% das mortes em África são de choque hemorrágico nas grávidas. Os sintomas são tardios. As grávidas têm, de facto, um aumento do volume sanguíneo de 40%. Uma grávida consegue ganhar durante a gravidez perto de 40% do volume. É por isso que, quando começam a ter sintomas, não se notam as primeiras perdas, porque ela tem de facto um sangue aumentado. Portanto, quais são os principais causas? Na primeira metade temos o abortamento complicado e a gravidez ectópica. O abortamento complicado, nós muitas vezes temos abortamentos. Eu lembro de um caso de uma senhora que teve um abortamento retido, aquele abortamento fez alterações de coagulação e ela entrou na sala de parto sangrada. Tinha um sangue líquido, assim, um pouco viscoso, e essa senhora teve uma coagulação transversal disseminada. Foi uma situação muito complicada. Portanto, na segunda metade da gravidez, temos problema para tudo para sempre, a placenta prévia, tudo uterina. Todas estas situações, podemos falar de cada uma delas. Eu não queria ser muito maçado com isto, está bem? Pode passar a frente. Pronto. A hemorragia por parto. O parto é a coisa mais natural do mundo. Grande parte das pessoas, há uns anos atrás, nasciam em casa, com umas curiosas. Hoje, se possível, nascem nos hospitais. Portanto, o parto, quando corre bem, é a coisa mais fácil do mundo. Quando corre mal, meus amigos, é a pior coisa do mundo. Porque tem lá uma coisa chamada placenta, que é uma esponja. Essa esponja, de facto, quando começa a sangrar, é uma coisa horrível. Portanto, grande parte dos casos são operações do tônus e retenção de restos salientares. Na atonia uterina, há muitas vezes nós, depois de um parto, dizemos: isto útero não aperta. O útero, enquanto tiver qualquer coisa dentro, não fixe. Portanto, pode ser resto de placenta, pode ser restos de embrião, e o que nós temos muitas vezes é fazer de kit manual. Às vezes não sabemos. Eu tenho um caso de uma doente que foi a primeira vez que me arrependi de ser médico. Durante a noite, a doente estava a sangrar muito, não conseguia parar de sangrar, estava a entrar em choque. Transferimos para um centro diferenciado, fez uma esterectomia e só depois é que eu percebi que ela tinha uma placenta acreta. A placenta acreta, na placenta acreta o útero não fecha, portanto não há possibilidade dela estancar a hemorragia. Ok, depois temos também ver, realmente, os traumas. Os traumas hoje são mais raros, porque as pessoas hoje têm medo de fazer partos. Hoje o parto ou é natural ou é cesariana. De facto, hoje as pessoas não sabem fazer ventosas. Não sabem fazer fortes. Eu, quando cheguei aqui, disseram: os fortes estão arrumados, estão guardados. Eu trouxe um forte de Portugal, que me deve dizer que qual é a característica? É a mais estreito. Portanto, sendo mais estreito, não lesa tanto a cavidade pélvica e é menos curvo. Portanto, sendo menos curvo, não traumatiza aquelas pontas. Estou a falar para si porque assim, a obstetra percebe o que eu estou a dizer. As curvas não magoam tanto, é mais estreito e mais aberto, percebe? Portanto, apanha do lado mas cheguei aqui, ainda está em casa.
eu não uso, quando me dizem, na Guiné nós não fazemos força, eu digo, pá, se não fazem, continuam os esforços parados. Eu tenho pena, porque de facto forças, muitas vezes em situações em que nós temos, não temos laboratório, temos transferências doentes e os forças podem salvar uma vida. A vitória também é um instrumento espetacular. Agora, portanto, o que eu tenho alguma pena é que hoje a obstetrícia é ou parto normal fácil ou é cesariana. O meu hospital tem uns 40 e tal por cento de cesariana. Pronto, isto depois com os obstetras nós podemos conversar, mas como estou a falar para os alunos têm que perceber que a obstetrícia não é só parto normal ou cesariana. As pessoas fazem cesariana porque por medo. Pronto, as classificações das embriologias, o professor Oliveira Martins já falou, as nossas são um bocadinho diferentes porque a grávida geralmente tem mais líquido, aumenta 40%, portanto, isto não vale a pena estar a perder mais tempo com isto, porque vocês já sabem isto melhor que eu. Pode, sabe? Pronto. Agora, numa situação de choque hemorrágico, o choque hemorrágico nós devemos pedir ajuda. Aquele código vermelho eu chamo-lhe situação de emergência. A situação de emergência é uma situação que passa à frente de tudo. E nós muitas vezes temos problemas com as pessoas que trabalham connosco, com os anestesistas, com os obstetras, com os outros clínicos, que não percebem que é isto serviço de emergência. Não é urgência, é emergência. A emergência tem que ser já, senão a mulher morre. E foi pronto, vocês desculpem-me este meu orgulho, foi esta atitude que eu tive sempre. Eu sou uma pessoa com um mau feitio. Porquê? Porque quando eu quero uma coisa, eu não largo. E às vezes é preciso conflituar com os colegas, explicar que a emergência, se não me passar à frente, uma pediatria, a doente morre. Eu tive a sorte de trabalhar com um grupo, a minha equipa, há uma médica chamada Alice Vilas Boas, que fez parte dos primeiros PIMIs aqui na Guiné. Tenho a Maria José, que era a pediatra, que foi agora embora. Portanto, eu sou o terceiro da mesma equipa de urgência. Okay? Portanto, a nossa equipa de urgência era uma equipa que estava sincronizada. Portanto, o que é que nós temos que fazer num choque hemorrágico? Primeiro, pôr a doente de lado, meter uma máscara de oxigênio e picar uma veia. Picar uma veia ou duas veias com catetas grossos para poder fazer a transfusão de líquidos. E depois, está a pedir ajuda. Ajuda é isso mesmo. Vamos passar para o último slide, está bem? O outro. Então, ok. Isto aqui é o seguinte, isto aqui é uma coisa, pronto, que eu passou pela cabeça, eu fiz este diagrama, que é o seguinte. A coordenação entre o neonatologista, o anestesista e o obstetra, na mesma equipa, é fundamental. E eu posso dizer um episódio que tive aqui um choque hemorrágico no hospital militar, e eu cheguei ao bloco e disse, esta senhora está em choque hemorrágico, portanto precisa ser operada. O pediatra disse, não, eu tenho uma bebé que está aqui desde ontem, de oftalmologia, não, meu pediatra é oftalmologista, já ontem não foi operado, tem que ser operado hoje. E eu disse, você não está a perceber que esta senhora tem que passar à frente. O anestesista vira-se para mim e diz, não, eu tenho que ir fazer um hemograma primeiro antes de ir para a sala. Eu disse, não, você mete a doente na sala, anestesia a doente, eu faço a esterectomia e depois você faz o hemograma e chama o que quiser. Portanto, este mau feitio, que é uma certeza do comportamento, para salvar uma doente, nós não podemos ter, se for preciso, a gente tem que falar alto, a gente tem que explicar. Primeiro temos que explicar tudo. E se for preciso, a gente fala alto, porque para salvar uma mulher tem que ser assim. E só quando vocês não tiverem comichões, entre aspas, nem hesitações, porque o tempo num choque hemorrágico é uma coisa muito importante. Eu já agora recordo o seguinte, eu, quando era estudante de medicina do quarto ano, fui assistir a uma cesariana. Os meus amigos, eu quase desmaiei. Sério.
Desmaiei, fui-me sentar num canto, fui assistir, não estava a participar. E porquê que desmaiei? Porque vi uma cesariana com uma placenta anterior. Ora, uma placenta anterior mal abriu o útero, apareceu a placenta. Começou a sangrar de tal maneira, aquilo é uma autêntica esponja, a gente com o líquido amniótico, com o sangue, com tudo, num espaço apertado, a gente, se não sabe mecanicamente como é que tem que fazer, perde-se. Não há estrutura, não há nada, a gente perde-se. Portanto, como veem, eu era aluno no quarto ano, primeira cesariana, eu ia desmaiando. Portanto, e mesmo assim não desisti. Está bem? Pronto, esta tríada é importante. Depois, ter a sorte de ter uma vigilância, estou a falar de Portugal, uma vigilância pré-natal direitinha, pronto, agora com alguns problemas, tem piorado um bocadinho, mas direitinha com tudo, as pessoas vão e têm medicina gratuita, portanto não há ali problemas de dinheiros, não, as pessoas têm essa assistência. Por outro lado, a vigilância durante o parto. A vigilância durante o parto, nós fazemos lá sempre com cartografia. O parto, a doente está ligado à cartografia e está com um soro, ok? Porque uma mulher se entra em choque, depois não há tempo para picar. A pessoa vai para a sala de partos com soro. Soro glicosado, se for diabética será um soro fisiológico, mas vai picada já. O acesso tem que ser já preparado antes. E com cartografia, que no nosso caso é centralizada, portanto os enfermeiros e os médicos estão numa sala central e veem e ouvem as diferentes salas com cartografia. Portanto, isto é importante. Por outro lado, laboratório, análises de ionogramas, estudo de coagulação, essas coisas todas, serviço de sangue, sempre com sangue, e por outro lado, termos cuidados intensivos. Certo? Os cuidados intensivos é para aquelas que estão já do outro lado. Eu podia-vos contar aqui várias cenas algumas são difíceis e foram paradas os cuidados intensivos. Eu só vou contar uma, por exemplo. Houve uma que foi uma hemorragia pós-parto que sangrou tanto e foi um parto e foram chamar o anestesista. E o anestesista olhou para lá para dentro e disse: eu não anestesia cadáveres, esta doente já morreu. E disse: não, você se não anestesia, eu vou abrir a doente, sem anestesia. Entretanto chamaram outro anestesista que veio a correr, que meteu uma veia central. E eu fiz porque, reparem, uma cesariana é a coisa mais simples que existe. É só cortar para baixo e fechar para cima, não tem nada que saber. Uma cesariana é uma coisa muito simples. Quando complica é que é complicado, mas tecnicamente é das coisas mais simples que existe. Portanto, operei a doente, fiz uma esterectomia, a doente levou 19 unidades de sangue, ainda está viva. Portanto, havia um anestesista que dizia, quando anestesiava cadáveres, essa doente levou 19 unidades de sangue, foi para os cuidados intensivos e está viva. Portanto, são esses comportamentos que, associados ao país onde eu vivo, que me leva a dizer, de facto, nós tivemos a terceira melhor taxa, com 1,7 em 2019, e eu, pessoalmente, não tenho nenhuma morte fetal. Muito obrigado, e eu gostava agora que entrasse em pormenor sobre alguma coisa que se falar. Agradecemos al doctor Gonzaga. De las dos primeras conferencias, ahora ven a tercera conferencia. No es casual que las dos primeras conferencias sean shock y hemorragia obstétrica, tendo en cuenta que na Guiné ainda a hemorragia é a principal causa de morte materna. Como bien el profesor explicó, a hemorragia é das primeiras causas de morte no mundo, mas não é a primeira causa já. Agora, o 25% aproximadamente das mortes maternas é por hemorragia. Na Guiné, mais de 70% das causas de morte materna tem relação com hemorragia. E então, a aplicação do Código Vermelho é muito importante. Se no nas salas de parto, se no nas salas de gestante não conhecem o Código Vermelho,
não tem como ativar o Código Vermelho. Vai continuar a situação que temos hoje. E o Código Vermelho não precisa recurso. O que precisa é integração. O que precisa é uma organização que permita que, no momento adequado, a gente faz as coisas adequadas. Então, eu acredito que são muito importantes as duas conferências. Agradeço muito ao Dr. Gonzaga, ao professor, poder sensibilizar, porque vocês são os médicos do futuro. E a vezes nós não temos a consciência do que significa que vocês são os médicos do futuro. Quem vai trocar a situação que nós temos hoje nas maternidades da Guiné-Bissau? Quem? Tem que ser vocês. E não é uma indicação do ministro que pode trocar isso. É a atuação profissional de cada um de vocês. É fazer cada um de vocês o correto. A vezes nós decimos, sempre foi feito dessa maneira. Mas sempre foi feito mal. Temos que trocar a forma de fazer. E temos que fazer bem. Então, eu acredito que nós temos juntos, porque nós temos o slogan, nós vamos a trocar a saúde. Mas como vamos trocar a saúde? Fazendo o mesmo que tem feito há 30 anos? Não, nós temos que fazer diferente. E eu estou falando portunhol com os professores. Não. Os estudantes perdonem aí o portunhol, porque estou falando por eles. Não? Porque nós precisamos trocar a situação. Não é possível permitir mais que morrem no parto. Nós não podemos permitir mais filhos sem mãe. E para que não tenhamos mais filhos sem mãe, nós poderíamos, o 70% da causa de morte da mulher no parto na Guiné-Bissau, nós podemos diminuir ao 25%, que é o que existe no mundo. E se todos nós trabalhamos de conjunto para aprender, porque todos temos que aprender, e ninguém sabe tudo. Todos temos que aprender todo dia. E eu acredito que essas conferências foi muito bom. Agradeço aos professores. E o mais importante desta convenção não é só a apresentação, é a interiorização das coisas que aqui os professores trouxeram para nós. Muito obrigado, professor. Obrigado.